Vamos tratar nesse vídeo sobre a necessidade do nosso pedagogo ter uma melhor formação para bem conceber a educação de nossas crianças. Ao iniciar lá com a alfabetização e o letramento, é preciso que o pedagogo conheça todas as técnicas envolvidas ali para que a criança entenda o código, não é, na alfabetização, o código da escrita, e o letramento, ela seja o quê? Incluída na vida social, que compreenda melhor os acontecimentos que lhe rodeiam. Então, a ideia da alfabetização e letramento é muito interessante no início do ensino fundamental. E na continuidade do ensino fundamental, a gente parte para as teorias da aprendizagem, a contribuição da psicologia para o avanço da instrução, da aprendizagem, do ensino-aprendizagem de nossas crianças, para que elas consigam acessar o conteúdo necessário para o avanço de uma fase para outra, como bem queria um dos nossos doutrinadores, o Jean Piaget, a socialização propalada por Vygotsky, não é? E Vallon, com a sua ideia um pouco mais ampla sobre isso daí. Então, essa ideia é por demais interessante, e adotando aqui até as ideias de Paulo Freire sobre a necessidade da inserção da pessoa naquele convívio dela, o convívio real dela, abandonando aquelas fantasias que os livros trazem às vezes, que não retratam a realidade daquela comunidade, daquela sociedade. Então, é por demais interessante que o pedagogo tenha conhecimento sobre isso daí para poder promover a educação de nossas crianças. Nossas crianças, por exemplo, têm problema com leitura, problema com matemática, que só poderão ser superados com profissionais de qualidade. E pasmem os senhores, muitos dos teóricos que nós temos só conseguem identificar os defeitos, as falhas, e não trazem soluções. Ao invés de trazer soluções, criam lá alguns projetos para trabalhar com o letramento de determinada comunidade, como se fosse uma parcela do que eles precisam. A gente precisa no Brasil de um projeto mais amplo do que isso daí, uma formação de excelência. Os nossos professores precisam de se qualificar melhor. A gente precisa de se afastar o pedagogo dessa ideia de má formação, de serem os piores universitários do Brasil. Como que os piores podem ensinar os nossos filhos? Essa é a questão que não quer calar, que precisa de resposta. Então, a gente precisa de aplicar isso daí, senhor pedagogo, senhora pedagoga, você que está com estudo mais avançado, os teóricos, os grandes teóricos do Brasil, que nós temos sobre alfabetização e letramento, que eu nem vou mencionar os nomes, mas que só identificam os problemas. A gente precisa de solução. A solução está na padronização de ensinos em bloco, certo? Uma padronização que resolva, certo? Uma padronização de ensino que seja em blocos, que admitam o quê? Que o currículo, o projeto, o plano do professor seja maleável e que ele saiba o que está fazendo. E essa que é a ideia principal. Porque se a gente continuar nessa escuridão, nós não conseguiríamos vencer. Ficar acusando o fracasso escolar para se autopromover, isso é absurdo. A gente precisa de vencer esse fracasso. Como? Despertando interesse na criança. Essa é a grande matriz. Despertar o interesse na criança e conseguir extrair dela o máximo possível. Porque se a gente continuar com essa ideia de que o fracasso escolar é produzido pelo fracasso dos professores, não. Então a gente precisa formar melhor os professores saberem o que estão fazendo,
Se eles não souberem o que estão fazendo nossos pedagogos, nós estaremos todos no escuro. A gente não consegue, precisamos de dar formação para esses professores. Como que a gente dará formação se a gente não tem formação? Então, o pedagogo precisa de uma orientação. A gente precisa de criar um projeto nacional de educação para o ensino fundamental, para que possamos ver o avanço de nossas crianças de norte a sul. Não algo que funcione só no Ceará ou funcione só no Paraná. Nada disso. Nós precisaremos, então, de alguma margem aí, mais alguma coisa em bloco, não só o ano escolar, mas dentro do ano escolar, alguns desdobramentos em bimestres com conteúdos variáveis, que o professor seja em curso nesse bimestre aí para desenvolver algumas metas com os alunos. Não deixar o que? Margem para o professor, sim deixar margem, desde que ele conheça as teorias da aprendizagem, que ele conheça o desdobramento da alfabetização e do letramento e consiga trabalhar com os dois. Eu não vou ficar citando Emília Ferreira, a nossa grande Magda Soares, porque realmente são pessoas incríveis que trouxeram grande contribuição e cabe a nós agora dar andamento a isso daí, desenvolver essas teorias, promover o avanço delas. E o avanço vai se dar com o desdobramento do ano escolar, o desdobramento em bimestres, e desses bimestres aí eu ter um controle semanal de conteúdo, certo? Para poder fazer com que a sala de aula avance, não só com a professora, aquele modelo ideal que a professora trabalhe com 4 assistentes em sala de aula, para promover o acesso a todos os alunos de forma igualitária. Isso é importante. E conseguir resgatar aquele aluno, porque como que eu vou fazer inclusão se eu não tenho esse suporte? Então eu preciso de suporte material, do conhecimento dos professores, de uma melhor divisão nessa padronização do ano escolar, em bimestre, e desses bimestres mês, e depois para semanas, e nessa padronização que eu vou atingir esse objetivo lá no ensino fundamental e inicial, depois na continuação dele, no Fundamental 2, depois no ensino médio. Isso tudo reclama um planejamento, uma programação, o entendimento das teorias de aprendizagem, da contribuição da psicologia, não no segundo momento, não. No primeiro momento também, só que nós temos grandes contribuições de letras, de psicologia, de filosofia, não é? E não só a padronização da escrita ligada à leitura, senão também a matemática. Essa ideia interessante que existe aí, que os dois devem avançar juntos. Então, nós temos aí que desenvolver uma teoria que a gente não tem o nome ainda, que será o quê? Um desdobramento do ano escolar em bimestres e desses bimestres em semana, e ter um maior controle de conteúdo e de avanço dos alunos, um acompanhamento dos avanços dos alunos, e que permita que o professor tenha esse controle aí através de seus assistentes, certo? Todo mundo trabalhando dentro disso aí. Nós teremos uma diminuição ou vamos zerar o fracasso escolar no Brasil. Temos certeza disso daí. Fim do fracasso escolar.